A palavra de hoje vai ser uma palavra de ensino para a igreja, amém? Então, assim como foi domingo passado, hoje também eu quero trazer para vocês uma palavra de ensino, uma palavra que vai, acredito eu, trazer bálsamo no seu coração e vai também trazer para você direcionamento, para você saber se posicionar em alguns momentos da sua vida. Pronto aí, Felipe? Então, pode jogar o tema, por favor, já está aí o tema. Repitam comigo: paz, um presente de Jesus. Quantos já receberam aqui esse presente? Posso ouvir um amém? Amém. Então, nós vamos para João, capítulo 14, e a minha Bíblia, que é na versão NVT, ela tem de fato uma explicação maravilhosa a respeito desse assunto chamado paz. E no versículo 27 de João 14, olha o que está escrito na versão NVT. Disse bem assim Jesus. Todos encontraram? Amém. João 14, quanto? 27. Ele disse: eu lhes deixo um presente. Quantos gostam aqui de presente? Eu lhes deixo um presente. Qual é o presente? A minha paz. Ele diz: a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou, mais uma vez ele diz, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Amém? Esse assunto sobre paz, assim como prosperidade, cura ou fé, existem várias vertentes, poderíamos falar sobre paz por vários ângulos, sim? Mas eu quero falar hoje sobre a paz no sentido mais prático do dia a dia, amém? Então, eu não quero trazer aqui muita parte, até mesmo do sentido da paz no original, porque eu quero focar mesmo na paz que lida mesmo com as questões do nosso dia a dia. Porque hoje, irmãos, a paz é algo que está ficando cada vez mais difícil de se encontrar, sim ou não? E a falta dela está presente em todas as classes da sociedade. É ou não é verdade? As pessoas clamam por paz. E eu não estou dizendo, volto a afirmar, que não é a paz num aspecto da guerra, de guerra entre países, não é a paz ligado à questão, por uma questão de raça, como tem nos Estados Unidos, alguns conflitos aconteceram nos Estados Unidos. Eu estou falando mesmo daquela questão, daquela paz, daquela tranquilidade, de você pensar assim, meu Deus, o meu trabalho é um ambiente muito turbulento, eu gosto mesmo quando eu chego em casa, porque a minha casa é um lugar de paz. Quantos tem isso na sua vida? Tem outros que é o contrário. Diz assim, rapaz, eu estou louco para chegar segunda-feira, para me mandar para o meu trabalho, porque em casa eu não tenho paz. Sim ou não? Acontece isso ou não acontece? Acontece. Então, a falta de paz é um problema geral e a cada dia está ficando mais difícil. Tanto o rico quanto os pobres, eles já entenderam que o dinheiro não compra o quê? A paz. Ou alguém aqui pensa que compra? Hã? Ou você acha que todos os ricos vivem em paz? Vivem em paz? Não. Se vivessem em paz, não haveria tanto conflito entre eles, familiar, não é? Tanta briga, tanto homicídio até mesmo, o pai que mata o filho e tantas coisas, violência dentro de casa, com pessoas que têm dinheiro. Também não é só porque tem dinheiro que não se tem paz, até mesmo na classe pobre, as pessoas que não têm dinheiro também, brigam muito também, tem muito barraco. É ou não é verdade? Tem muito barraco também, não briga por dinheiro, mas briga até mesmo por uma planta.
briga até mesmo pelo gato, briga até mesmo pelo cachorro, briga pelo passarinho, briga pelo fogão a lenha, briga pela lenha. Então, assim, mesmo a pessoa sendo pobre, também tem falta de paz. Então, o dinheiro não compra a paz. E nem a falta dele significa que alguém está em paz porque não tem dinheiro. Porque tem pessoas que pensam assim, não é? Rapaz, é melhor não ter dinheiro porque pelo menos eu fico em paz. Como se o dinheiro fosse o mal que trouxesse o quê? A paz. Então, se você pensa assim, pode me dar o dinheiro, tá? Porque eu vou ficar em paz. Amém? Dinheiro, diga comigo, dinheiro não é problema para a falta de paz. Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ou para a vida de pessoas que são praticantes da palavra de Deus, nós podemos olhar tanto pessoas ricas financeiramente, quanto pessoas pobres, desprovidas de recursos às vezes essenciais para a vida, que no entanto desfrutam de paz. Amém? Tanto pessoas ricas, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e que vivem em paz. Eu conheço pessoas também que não têm dinheiro, mas que vivem em paz. Então, o dinheiro não compra e a falta dele também não rouba a paz, ou não deveria roubar a paz. Quantos estão entendendo? Então, como é que nós então podemos alcançar a paz? Não é? Nós sabemos que a paz, como disse Jesus, deixo-lhes a paz eu vos dou um presente, a plena paz. Eu acredito que após essa palavra de hoje, você vai alinhar o seu coração de uma maneira correta, para você então entender muito bem e de uma maneira clara, que você não deve mais lutar para ter paz. Porque algumas pessoas lutam para ter paz. Eu entendo o propósito do esforço, mas é uma energia que está sendo gastada em vão, porque Jesus já nos oferece essa paz gratuitamente, sem nenhum esforço. Ele disse: eu deixo-vos a paz, essa paz eu vos dou, um presente eu dou para vocês, que é essa paz plena. Então, quando alguém diz para você que ele tem um presente, que está lhe dando um presente, o que você vai fazer? Você vai lutar para receber esse presente? Vai lutar? Não, vai ser o quê? Somente o quê? Receber e proteger. Amém? Então eu quero falar hoje para vocês como vocês podem receber e ao mesmo tempo como podem proteger essa paz. Amém? A paz, novamente eu vos digo, para o seu dia a dia e para o seu próprio bem. Quantos querem desfrutar de paz aqui? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, disse bem assim Jesus: vinde a mim, quem? Todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. E ele propõe o que para essas pessoas? Vem a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, tem uma coisa melhor do que um alívio? Não é muito bom o alívio? Você receber um alívio não é muito bom? Você está fazendo alguma coisa e alguém diz assim: olha, não, deixa que eu faço para você, vai descansar, senta um pouco, descansa que eu vou fazer por você. Quantas mulheres casadas gostam de receber isso do marido? Ou mães gostam de receber alívio dos filhos? Mãe, não se preocupa não, mãe, eu vou passar ferro na roupa hoje, fica tranquila, pode descansar. Aí ninguém fala, olha Deus falando, né? Não é verdade? Então assim, tantas coisas que a gente pode promover, mas disse Jesus: eu vos aliviarei, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Depois disso vocês vão aprender de mim e vão tomar o meu jugo, que é o que, irmãos? Suave. Amém?
é leve. Mas quando ele diz assim, encontrarão descanso para suas almas, essa palavra é refrigério. Refrigério para a sua alma, para essa alma que está esgotada e estressada. Então eu quero falar sobre 3 aspectos relacionados a essa paz do seu cotidiano. Amém? Então o primeiro deles é que o diabo, ele aflige as pessoas com falta de paz, usando todos os meios possíveis. Sim ou não? Sim. O diabo aflige as pessoas usando todos os meios possíveis, como conflitos familiares, problemas de saúde mental, problemas na saúde no aspecto físico, crise financeira, tensões e todo tipo de estresse. O diabo age dessa maneira, afligindo as pessoas, e ele usa tudo isso. Sim ou não? Sim. Muitas vezes, um conflito familiar se instala de tal maneira que a paz é completamente dissipada do ambiente familiar. Sim ou não? E quantas pessoas não têm paz dentro de casa porque estão permitindo que o diabo use a sua própria vida ou até mesmo a vida de uma outra pessoa para poder atingir a família e roubar o que? A paz, provocando um desequilíbrio, uma desarmonia sem tamanho, com a única finalidade, roubar a paz, com problemas de saúde. Muitas pessoas conseguem lidar com situações de saúde de uma maneira equilibrada, emocionalmente, mas tem pessoas que quando passam por problemas de saúde, além delas terem em si a doença, estarem carregando a doença ou a enfermidade, elas ainda carregam um desequilíbrio emocional, de tal maneira que elas perdem a paz e ainda atingem outros que estão à sua volta. Porque ninguém me ajuda, porque ninguém faz nada por mim, porque ninguém me apoia, porque sou eu para tudo, eu tenho que fazer tudo, e eu desse jeito doente, e eu desse jeito assim, me sentindo assim, e parece que eu estou sozinho, parece que eu sou a única pessoa, e eu estou morrendo, e ninguém me ajuda. Só que essas palavras, por causa do problema que existe de fato de saúde, está na verdade drenando a paz dentro de casa. E tirando até mesmo das pessoas que poderiam ter a alegria, ou ter de fato uma participação em ajudar, tirando da parte delas a alegria em ajudar em fazer alguma coisa, porque se estabeleceu um conflito, e quando há um conflito, a relação é interrompida, porque a paz foi o quê? Roubada. Quantos aqui pagariam qualquer preço para viver em paz? Sim ou não? Agora fale para a pessoa do seu lado e espere que não seja uma pessoa que tenha lhe desestabilizado em termos de paz, para você não falar assim meio que, diga bem assim, diga, vamos procurar andar em paz. Diga, eu quero ser um instrumento de paz para a sua vida. Aí a pessoa amorosamente diz assim, eu quero ver, viu? Eu quero ver, depois de sair da igreja, viu? Aqui é fácil. Né? Essas tensões e estresse, crise financeira, eu sei que não é fácil, irmãos. Mas nós precisamos entender que muitas vezes o estresse, a crise financeira, o problema,
Eu quero que você entenda uma coisa, olhem para cá. A raiz do problema não é a questão financeira. A raiz do problema não é a questão familiar. A raiz do problema não é a questão da doença ou da enfermidade, seja ela física ou na parte psicológica. Muitas vezes, a raiz do problema é o diabo levantando essas questões para tentar desorientar você. Porque uma pessoa sem paz é como um barco à deriva. É um ser desorientado. Sim ou não? É um ser desorientado. E é por isso que o diabo tenta fazer isso. E quando a pessoa fica desorientada, ela acaba ficando esgotada, mal-humorada, depressiva, com o coração ferido, machucado, fechado, e vai se isolando. A pessoa fecha o coração, porque foi atingido de alguma forma. E com esse coração fechado, por mais que você tente penetrar, trazendo uma palavra, ou tentando mudar as coisas, às vezes a pessoa está com um coração impenetrável, porque está muito machucado. E nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes as nossas palavras ou atitudes machucam as pessoas. Amém? E nós temos que observar bem se as pessoas que estão à nossa volta não estão, na verdade, procurando se isolar um pouco do nosso convívio. Porque ninguém suporta ficar perto de outra pessoa o tempo todo sendo agredido com palavras, só vendo a coisa negativa. Foi igual eu comentei um dia desse para o pastor Kelmer, de um comentário que nós recebemos sobre essa mudança da igreja. Um pequeno detalhe, a pessoa comentou com o pastor Kelmer, nem com a intenção ruim, foi até para poder ajudar a melhorar. E eu disse bem assim, interessante, essa pessoa não fez nenhum elogio de tudo que foi feito, acabou vendo só o ponto negro de tudo isso que nós fizemos aqui na igreja. Não é assim muitas vezes? Às vezes não é assim. Às vezes a pessoa não olha o valor que você tem, tantas coisas boas que você faz, mas tenta atingir você exatamente com aquilo que talvez você não faz, ou talvez com aquilo que você fez de uma maneira errada, e tenta atingir você usando palavras que vão de fato entrar no coração, causando dor e principalmente roubando a sua paz. João 10,10 disse Jesus que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Só que para o diabo matar, ele não mata de imediato, ele fere muitas vezes. E a pessoa vai sangrando dia após dia, até o ponto em que ela acaba morrendo. E muitas vezes as pessoas estão morrendo por falta de paz, porque o diabo tenta atingi-las de cheio para poder roubar a paz. Eu já soube de pessoas que provocaram ou se envolveram em acidentes de trânsito, porque tiveram discussão dentro de casa, e saíram de casa de cabeça o quê? Quente, cabeça cheia. Pessoas que tomaram decisões erradas no trabalho, pediram demissão, porque em um momento de conflito no trabalho, em um momento de contrariedade, quando a paz lhe foi arrancada, a pessoa tomou uma decisão repentina. E é exatamente esse o propósito do diabo. Ele tenta nos atingir, roubando a nossa paz, para nos deixar desorientados. Mas a Bíblia diz em Atos 10:38,
que Deus ungiu Jesus Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando os corações feridos. E nessa noite há uma unção de Deus para o seu coração. Há uma unção de Deus hoje para que essa paz retorne ao seu coração. Se de repente você perdeu essa paz, ou você que está nos acompanhando pela ministração no YouTube. A Bíblia diz em 1 João 3, versículo 8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Diga comigo, diga: eu não vou carregar nenhum fardo em meu coração que faça com que eu perca a minha paz. Mas por que o diabo age assim? Por que o diabo age então com essa finalidade de desorientar as pessoas? Ele age dessa forma para que as pessoas não busquem a Deus. Você acha que alguém desorientado consegue buscar a Deus? Não, não consegue buscar a Deus. Dessa forma, ele mantém as pessoas, o diabo mantém as pessoas afastadas da presença de Deus e impondo sobre elas todo tipo de sentimento contra quem? Contra Deus. Cadê Deus? Você não vai para a igreja? Você não é crente? Cadê Deus? O que adianta você ir para a igreja? Você vive sem paz. O que adianta você ir para a igreja? O que adianta você orar? O que adianta você ler a Bíblia se você não tem paz? Então ele começa a trazer acusação e trazer condenação para que você não tenha nem coragem, entre aspas, de olhar para Deus, de dirigir a voz para Ele em oração, tipo assim: parece que Deus me abandonou, parece que Deus não se importa comigo. E tem outras pessoas que pensam assim: rapaz, eu não tenho paz na minha vida, eu não tenho paz dentro de casa, eu não tenho paz no meu casamento, só pode ser castigo de Deus. Alguém já pensou isso ou não? Sim ou não? Levanta a mão, já pensou isso? Sim, só pode ser castigo de Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Em Isaías 55, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus, ele recebeu o nosso castigo. Diz bem assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Olha, Deus não vai castigar você. E eu espero, pelo aquilo que temos ensinado há anos aqui na igreja, que nenhum pai esteja instruindo os seus filhos dessa forma. E se fizer isso errado, Papai do Céu vai lhe castigar. Isso era antigamente, quando a gente não conhecia a revelação da palavra, não é? Eu mesmo eu ouvi dizer de uma criança que ela crescia assim, falava: olha, não faça isso que Papai do Céu vai lhe castigar. Não faça. E às vezes, quando a criança ouvia um trovão bem forte, dizia: mamãe, o que é isso? Dizia: isso aí é Deus dando bronca nas crianças desobedientes. Olha só que mentalidade. A criança vai crescer olhando para Deus. Então, quando chegava a época das trovoadas, a criança dizia: mamãe, Deus está muito zangado hoje, né? Meu filho, está zangado. Tem muitas crianças desobedecendo. Papai do Céu está lá de cima, só dando bronca. Aí quando foi um dia, a mãe fez os brigadeiros, colocou na geladeira. O filho comeu à tarde. Quando foi do outro: mãe, eu quero mais brigadeiro. Não, meu filho, só amanhã, não pode pegar brigadeiro hoje. E a mãe foi dormir. Quando foi lá para a tarde da noite, a criança foi de pontinha de pé, naquele silêncio da noite, pegar um brigadeiro escondido. E enquanto a criança ia lá naquele movimentozinho, bem no silêncio, com a luz apagada, para nem o facho de luz chamar a atenção, quando ele abre a geladeira, que pega o brigadeiro, aquele... E foi uma reação assim que ele teve, a criança.
A criança teve uma reação como essa, a criança tomou aquele susto. Aí, papai do céu, foi só um brigadeiro. Foi só um brigadeiro, papai do céu, olha. Ele estava pensando que aquele trovão era Deus brigando com ele por causa do quê? Do brigadeiro. Quebrou o dente, é castigo. Caiu de bicicleta, é Deus castigando. Machucou o pé jogando bola, é Deus castigando. Eu falei para não ir jogar, jogou, tomou castigo de Deus. E vai crescendo com essa concepção. E aí quando acontecem as coisas difíceis na vida, quando começa a vir a falta de paz, o que é que vem à tona? O castigo de Deus. Mas Jesus nos ama, e Ele já levou o castigo, que nos traz a paz, estava sobre Ele. Então diga comigo, Jesus já levou meus castigos. De fato, por causa dos nossos pecados, merecíamos ser castigados, mas Ele foi em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele foi para a cruz para que nós não fôssemos para a cruz. E quando Ele estava lá, o castigo foi colocado sobre Ele. Então agora nós não temos mais que aceitar, nem ter essa ideia de castigo. Diga comigo, a paz é um presente. Quantos querem viver assim? Então o diabo, ele sempre vai tentar roubar a sua paz. Por que o diabo vai tentar roubar a sua paz? Porque é algo que você já tem. Amém? Então você tem que entender que você já tem a paz. E por isso que o diabo quer roubar essa paz. Porque quando ele rouba a paz, ele quebra a sua conexão com Deus. E um dos nomes de Deus, qual é? Jeová Shalom, o Deus da paz, de quem emana paz, refrigério, vida, força, alegria. Então, se o diabo desorienta você, e ele consegue então roubar essa paz e de alguma forma quebrar a sua conexão com Deus, você acaba perdendo. Por isso que Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. Amém? De nada teremos falta. Diz que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e nos guia mansamente às águas tranquilas, e que Ele refrigera a nossa alma. Amém? Ele refrigera o nosso ser por completo. E muitas vezes nós precisamos sentar, aquietar o nosso coração e em nossa comunhão com Deus de oração, leitura da palavra, recebermos da sua paz, do seu refrigério e da sua força. E eu quero dizer algo para você. Hoje, claro que você fez isso, porque você está aqui na igreja, ou você que nos acompanha pelo canal no YouTube. Se o diabo de alguma forma tentar atingir você, roubando a sua paz, e colocar pensamentos ou sentimentos que tentem afastar você da comunhão com Deus, busque o Senhor mesmo assim. Busque mesmo assim. Você pode dizer, minha alma está um caos, eu estou muito machucado, olha, mas eu vou orar mesmo assim, eu vou orar em línguas, eu não tenho nem com que orar com o meu entendimento, porque às vezes a nossa mente está tão atingida que a gente não consegue formular uma linha lógica de oração. E se você se encontra assim, nós temos um recurso maravilhoso que é a oração em outras línguas, e você começa a orar, no Salmo 50:15, o salmista diz bem assim, que na minha aflição, na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E às vezes eu conversei com uma pessoa e falei, rapaz, senti sua falta na igreja, o que aconteceu que você não apareceu? Ah, pastor, não estava bem para ir para a igreja não. Como assim? Mas não é por não estar bem que a gente precisa mesmo ir para a igreja? Também? Não é assim?
É. Ou vocês acham que sempre que nós subimos aqui para pregar, seja eu, qualquer um dos pastores, para tocar ou ministrar, nós sempre estamos bem? Super crentes, sempre estamos bem. É assim? Não. Muitas vezes a gente está aqui ministrando debaixo da graça de Deus, debaixo do favor de Deus. E a palavra diz que é nesses momentos, quando estamos fracos, que o Senhor se faz forte através de nós, mostrando que o poder dele também opera em nossa fraqueza. Quando estamos fracos, o poder opera, porque é dele. E às vezes, quando a gente está aqui ministrando para vocês, estamos sendo ministrados pelo Senhor também. Amém? Às vezes nós também temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas, adversidades, que o diabo de alguma forma ou outra tenta roubar a nossa paz. E às vezes a gente tem que estar aqui falando, ministrando, e às vezes olhando para a pessoa assim, mas essa pessoa sabe que eu não estou bem hoje, mas eu vou continuar mesmo assim. E quando você começa a buscar o Senhor, mesmo não estando em paz, Ele começa a quebrar todos esses sentimentos ruins. E tudo vai se quebrando, e você vai recebendo renovo, graça, força, porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Quantos querem continuar buscando o Senhor? Diga, eu vou buscá-lo em qualquer circunstância. Agora eu quero falar do segundo aspecto, que é: a paz é algo muito essencial para a nossa vida. No ponto anterior eu pontuei, fiz questão de pontuar os estragos que a falta de paz causa. Mas agora eu quero mostrar para vocês a importância de tê-la, de recebê-la e de viver em paz diariamente. Em Filipenses capítulo 6, 7, Paulo escreve assim: olha, não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e o quê? E o que, irmãos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então ele fala: não andem debaixo de ansiedade, mas coloque diante do Senhor, diante da presença dele, tudo o que tenta lhe afligir. E quando você faz isso, a paz de Deus, ele diz assim, que excede todo entendimento. Por que excede o entendimento? Porque as pessoas poderão olhar para você e falar assim: rapaz, eu não entendo como é que você, passando por uma situação dessa, ainda consegue viver em paz. Eu já visitei pessoas em hospital, que eu saí do hospital mais animado ainda depois de fazer a visita, porque ao chegar do hospital, pensando que ia encontrar a pessoa num quadro débil, de fraqueza mental, a pessoa estava lá animada, feliz, empolgado, com fé. De meu Deus, que bênção, que glória. Não é assim? É assim. Então a palavra é assim: olha, faça isso, coloque diante de Deus, e a paz dele guardará o seu coração. Então, algumas coisas ligadas à questão da paz, muito importante para a sua vida. A primeira delas é que a paz, escute bem isso, a paz, em termos de fé, é o maior termômetro de que, de fato, em alguma situação da vida, nós estamos confiando em Deus em fé. Amém? A paz faz isso. Muitas vezes nós até estamos usando uma fé, como disse eu ouvindo a ministração ontem com a pastora Sandra de Bill Johnson, às vezes a pessoa está usando uma fé meia ousada, mas barulhenta. E às vezes essa fé que parece ser intrepidez, na verdade,
a pessoa está com medo. E ela está gritando, falando alto, fazendo barulho, para tentar, através disso, meio que maquiar o seu medo. Mas a pessoa não está em paz. Por isso está fazendo uma fé muito barulhenta. Mas quando nós estamos em fé, confiando em Deus, a paz é o maior termômetro. Em Isaías 26:3, diz bem assim: tu conservarás em paz aquele cujo propósito está firmado em ti, porque em ti confia. Amém. Olha o que diz: Deus conserva em paz aquele que está firmado nele, porque nele confia. Então você vai dizer assim: eu estou confiando em Deus, por isso que eu estou em paz. Amém? Em alguns momentos você vai até precisar ser barulhento e ousado, mas haverá outras situações em que Deus quer apenas que você fique quieto. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe que às vezes você não tem que estar ali, eu profetizo, eu declaro na minha vida, porque vai ser assim, num tumulto danado, que nem você está se ouvindo, nem ouvindo Deus, que Ele quer apenas que você se acalme, descanse. Aquela canção que diz que é meu, somente meu, por o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não é que você vai relaxar na fé, aí você não vai dar lugar para o estresse e vai deixar que a palavra trabalhe em você a tal ponto em que você confia em Deus com plena segurança de que aquilo que Ele lhe prometeu, Ele vai fazer. Eu disse para Sandra, muitas vezes, eu opero na fé muito mais pela tranquilidade do que propriamente pela ousadia, pela intrepidez, por aquela coisa meia barulhenta. Não quero dizer com isso que você não tem que ser intrépido, não. Os irmãos estão entendendo como eu estou colocando? Muitas vezes eu opero assim. Muitas vezes ela fala algo, já ia assim, eu falo: Sandra, fica tranquila, vai acontecer, vai ser assim. Às vezes eu oro por alguém e eu oro de uma maneira simples, sem barulho. Eu faço: fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Amém? Uma vez uma pessoa ligou para mim, aflita, porque o cachorro tinha sumido. Pastor, o cachorro sumiu. Olha, pense no tumulto que estava por causa desse cachorro. E eu fui orar, a pessoa pediu: você pode orar, pastor? Posso. Ai, pastor, ora por cada coisa. E eu orei. Rapaz, Deus trouxe uma palavra para mim, para eu dar para aquela pessoa. E eu disse: olha, eu acabei de orar, fique tranquilo, porque o seu cachorro já foi encontrado. Eu vi alguém pegando ele na rua e colocando dentro do carro. Fica tranquila. Amém. Irmãos, no mesmo dia, a pessoa encontrou o cachorro na casa de uma outra pessoa que tinha encontrado o cachorro na rua e colocado dentro do carro. Se Deus se importa com um cachorro ou com um gato, como disse a Aline, você acha que Ele não se importa com você? Será que muitas vezes você não está fazendo muito barulho para chamar a atenção? E Deus, na verdade, quer que você descanse, que você permaneça em paz, confiando nele. Amém? Não é ficar se batendo dentro de casa, não é ficar ligando para um e para outro, desesperado, não é ficar angustiado. Simplesmente, como eu disse para ela nessa situação que ela testemunhou,
eu fiz toda a operação para poder passar o cartão. Comecei a colocar os números da sequência do cartão. E quando eu colocava, não é isso não é isso. Alessandra, não vai não. Mas por quê? Não tenho paz para poder fazer isso agora. E aí, no outro dia, como ela testemunhou, a bênção foi concretizada. E eu localizei, estava mexendo nos meus papéis, e aí eu vi lá o meu envelope do projeto de vida de 2021. E aquilo que nós compramos foi o meu primeiro alvo em termos de família para 2021. Glória a Deus. Exatamente, eu testemunhei para ela e para os filhos, eu falei, olha o que eu botei aqui no primeiro alvo para a família em 2021. Está aqui escrito. Exatamente como, e se eu tivesse fechado no dia anterior, não ia ser exatamente como eu havia escrito. Mas quando a bênção chegou, eu falei, vamos aumentar um pouquinho essa bênção, porque a bênção chegou mais redonda. E aí aumentamos, e eu nem pensei que estava fazendo essa relação do projeto de vida. E eu às vezes trabalho em paz. Uma fé operando muito em paz. E talvez é bom você saber disso, porque de repente você pode, em alguma situação, esperar do seu pastor uma atitude mais aguerrida, não é? Eu pensei que o pastor ia me dar uma palavra e orar assim, assim. O pastor só me disse, foi isso, vai ficar tudo bem, fique em paz. Mas muitas vezes, nós só precisamos de paz, irmãos. Deus falou de muitas maneiras, mas em um determinado momento, com Elias, que Deus pediu para que Elias aguardasse, que Deus ia falar com ele, a Bíblia diz que veio uma tempestade, trovões, veio um vento tão forte que moveram as rochas, veio fogo, redemoinho, mas Deus não falou. Aí diz bem assim, mas depois veio o quê? Veio uma brisa muito suave, e Deus então falou. Desacelera o teu coração, querido. Permaneça em paz. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai realizar. Amém. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a paz também é o principal elemento no processo de sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu estou falando ainda das coisas importantes ligadas à paz, como ela é essencial. Porque Colossenses 3,15 diz bem assim, que seja a paz de Cristo, o que, irmãos? O árbitro em seu coração. Então, olhe como a paz é relevante, seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. E muitas vezes, se você não tem paz para tomar uma decisão, como é que você vai saber se está sendo guiado pelo Espírito ou não, se você não está em paz? E as pessoas, elas às vezes elas estão em conflito, e para saber se Deus está guiando ou não, a pessoa diz bem assim, Deus, se o Senhor estiver me guiando, que Deus me dê paz. Não, a paz já é para estar em você. Se Deus está lhe guiando, essa paz vai continuar. Agora, se você começa a perder a paz, é porque Deus não está guiando. Amém? Então, para ser guiado por algo, você não tem que pedir a Deus paz. Você tem que permanecer em paz. E na ausência da paz, é o sinalizador de que Deus está falando para você não fazer. Então, observe que se você estiver desorientado, sem paz, como é que você vai ser guiado pelo Espírito Santo? Só que acontece assim, as pessoas elas se acostumam com tudo, não é verdade? Se acostumam, e às vezes, por exemplo, algo pode dar certo para você com paz ou sem paz, porque já era algo que Deus já havia o quê? Dirigido você para fazer, já era para você, certo? Deixa eu explicar melhor. Digamos que você queira comprar uma casa, e aí você não está nem orando para poder saber se é essa casa ou não, mas
você não está orando, mas essa é a casa que Deus quer para você. Então, se você tem paz ou não, mas é a casa que você quer, se você orou ou não, deu certo, não foi? Porque você queria a casa e era a casa que Deus tinha para você. Aí deu certo. Olha que bom. Está vendo? Eu nem busquei, nem senti paz, nem nada, e eu comprei e deu certo. Aí a pessoa acaba se acostumando a funcionar assim no automático. Para que então orar? Para que então considerar a paz? Se eu fiz aquela vez e deu certo. Agora, quando chega o momento de você fazer algo, e isso que você tem para fazer não é o que Deus tem para você. Mas você fez. Porque da outra vez o quê? Deu certo. Qual é o resultado agora? Vai dar ruim. Problemas. Estão entendendo? Diga comigo, a paz é essencial para ser guiado pelo Espírito. Diga, e eu devo considerar o peso que a paz tem para fazer algo. Amém? Então você pondera, eu realmente estou em paz para fazer? Sim, estou, eu vou fazer. Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Agora as pessoas pensam, esse é o terceiro e último ponto, que ter paz é não ter o quê? Problemas. E foi isso que Jesus disse em João 16:33. Não, foi o que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Neste mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Então a paz não é você não ter problemas, é você desfrutar dessa condição mesmo passando por problemas. Aleluia. Amém? É você desfrutar. Não, o diabo está me cirandando, o diabo está tentando roubar a minha paz, mas eu não vou permitir que adversidade nenhuma roube a minha paz. Amém? Eu não vou permitir. Então nós podemos fazer isso. Então se você entende que a paz é um presente, você não vai mais lutar para ter paz. Diga para seu irmão, diga, não lute para ter paz. Você já tem que receber. Se você ficar lutando para ter paz, só vai gerar mais estresse para você e mais angústia. Então não lute para ter mais paz, porque se você está lutando, você pode receber até uma certa paz, mas que não é aquela paz pura, não é aquela paz limpa, é aquela paz ainda um pouco turbulenta, e essa não é a vontade de Deus para você. Ele disse: eu quero que você tenha paz, a plena paz, é algo limpo, sem nenhuma turbulência, é o que o Senhor tem para você. Repitam comigo mais uma vez, diga, eu não vou lutar para ter paz. Diga, a paz é um presente, e ao receber Jesus, eu já recebi esse presente. Diga, a paz de Cristo está em meu coração. Agora, o que é que nós podemos fazer? Se nós não podemos lutar, nós podemos orar para que essa paz nos seja multiplicada? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Em todas as suas epístolas, Paulo sempre começa com essa frase: graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Então, se a situação estiver arrochando para o seu lado, você ore: Senhor, multiplique a minha paz, multiplique a minha paz. Eu multiplico, eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder a minha paz com esse patrão,
eu não vou perder a minha paz com o funcionário, eu não vou perder a paz no trabalho, não vou perder a paz no casamento, não vou perder a paz com os filhos, eu não vou perder a paz no trânsito, eu não vou perder a paz em lugar nenhum, eu não vou perder. Senhor, multiplique a minha paz. E quando você acorda naquele dia, você fala: Senhor, que a minha paz multiplique-se hoje, que eu possa abençoar pessoas com a paz que sai dos meus lábios, com a paz que eu transmito. Você já conversou com alguém e a pessoa falou bem assim para você: nossa, conversar com você é tão bom, eu me sinto tão em paz quando eu converso com você. Quem já tem essa sensação? Alguém fala: não é bom? Não é bom conversar com alguém assim? O contrário é terrível. A pessoa falar bem assim: eu ir com essa pessoa para tal lugar, vou nada, isso aí é uma bala, isso aí é meu Pai eterno, sangue de Cristo tem poder, vou nada. Não, sentar com fulano, está no mesmo lugar aqui, na mesma casa, passar o final de semana, fazer uma viagem, fazer isso com fulano, não, pelo amor de Deus, é uma pessoa insuportável. Eu conheço pessoas assim, que se torna alguém indesejado, porque está sempre provocando, irritando, instigando os outros. Mas nós temos que ser instrumentos de paz. Jesus, ele é chamado de o príncipe da paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, o príncipe da paz, e o seu nome será Emanuel, Deus forte, Deus conosco, príncipe da paz. E esse príncipe da paz habita em nós, e nós precisamos liberar essa paz em nossos relacionamentos, nas relações de trabalho, no nosso dia a dia, diante de qualquer circunstância. Não perca a paz e não ceda ao propósito do diabo, que é desorientar você, para que você tome atitudes fora do que Deus tem para você. Desacelere e usufrua da paz. Se você não estiver bem, passe mais um tempo orando, até que essa paz se restabeleça de volta no seu coração e você volte a transpirar paz. Quantos vão viver em paz? Vamos ficar em pé. Então vai sair daqui hoje todo mundo assim, pisando nas nuvens. Vamos chegar em casa hoje todo mundo só no love. Amém? Quer que faça o jantar para você hoje? O que, minha amada? Eu quero cuscuz. Ah não, eu queria macaxeira. Macaxeira? Eu faço macaxeira. Amém? Eu vou pagar uma pizza para você hoje. Amém? Vamos celebrar a paz. Pai, em nome de Jesus, sara corações nessa noite. Sara corações. Sara corações. Oh Deus, em nome de Jesus, cura emoções. Cura emoções. Desarma pessoas. Desarma pessoas. Que todo conflito, a atmosfera de conflito no trabalho ou em casa, seja revertida agora por uma liberação de paz sobrenatural, no poderoso nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa canção para o Senhor. Eu preciso aprender aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fez